Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, estamos no segundo bloco deste programa e damos uma paradinha aqui no estudo com os nossos amigos, a Mayara Costa e o pastor Ezequias Guimarães, que estão com a gente aqui no programa para oferecer para você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus com a Novo Tempo. Que tal você receber em casa este curso bíblico Princípios totalmente de graça? Gratuitamente será enviado para você se você solicitar esse curso para que você possa aprender da Bíblia, estudar a Palavra de Deus de uma maneira mais sistemática, com um método mais sistemático, para que você possa entender melhor a vontade do Senhor. Basta você ligar em horário comercial para o telefone que está aparecendo em sua tela. 0 Operadora 12 21 27 31 21, nós vamos enviar para você. Ou pelo nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, vai ter uma imagem exatamente como esta aqui da capa da revista e você, então, vai poder solicitar aqui o seu curso bíblico. Vai ser uma alegria enviar para você, porque estudar a Bíblia muda a nossa vida, muda a nossa visão e nos dá o conhecimento da salvação, que é tão importante para todos nós. Mayara e pastor Ezequias estão com a gente aqui, estudando a Bíblia hoje. E agora vamos para a continuidade das mensagens que Cristo deixou para as igrejas. Aliás, pastor Ezequias, interessante, você é um pastor de várias igrejas. E cada igreja tem uma característica, né? Eu fiquei pensando nisso. A igreja A tem uma característica específica, a B uma outra. E essas cartas foram enviadas bem dentro das características existentes que demarcaram um estilo da igreja através dos séculos. Eu achei isso muito bonito, pegar características principais. Né? É interessante. Isso é uma regra de administração. A gente não pode tratar diferentes iguais, né? Por isso que sim. O Senhor Jesus, ele foi diferente nas aplicações, nas repreensões e nos elogios também. Você observa que as mensagens que ele dá, por mais que tivessem igrejas que fossem ali mais ou menos parecidas, as mensagens não eram mais ou menos iguais, né? Teve igrejas que a repreensão foi mais dura, teve outras que foi menos dura, né? Todas elas tinham algum pontinho de desaprovação, nem todas passaram assim incólume, né? Exatamente. Todas tiveram uma observação a ser feita, mas é isso que o pastor disse. Ficava bem dentro da característica, né? Pastor, a Nayara falou uma coisa que me aguçou a mente aqui, assim, nem todas recebiam apenas repreensões e nem todas elogios completos. Então isso isso nos ajuda a entender que na aplicação de determinadas situações onde uma pessoa precisa ser corrigida, você tem que ter esse mix, essa mistura, né, de carinho, repreender, mas com amor, também buscar pontos positivos nas pessoas que todos nós temos, claro. Né? Que alguns são extremamente duros, às vezes procuram só os pontos negativos, né? Eu me lembro de uma velha ilustração que às vezes a gente vai resolver problema igual aquela mãe que dá banho no nenezinho na banheira e na hora de jogar água, joga a água da banheira com o nenê e tudo, né? Quer dizer, você deu banho, fez o papel certinho, mas jogou o nenê junto com a água. Quer dizer, para resolver problema você tem que realmente olhar a pessoa, entender um pouco do aspecto humano para alcançar o coração, né? A sensibilidade para alcançar o coração da pessoa, né? Nesse ponto daqui do nosso manual de estudos, que você pode ter acesso ali direto no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, para você ter acesso a esse conteúdo, chegamos aqui ao ponto de podermos entender como é que foi a mensagem de Cristo para Tiatira. Eu queria que você lesse para mim, por favor, Mayara, sim, aquilo que está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, para você ver ali algo que possa identificar se há alguma boa obra, uma obra ruim, e que Deus possa trazer uma mensagem de apoio para aquela igreja. Sim, nós estamos aqui, né, no verso 18, ele vai dizendo assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja,
ele tinha coisas muito boas para falar dos cristãos que estavam vivendo, né, naquele contexto. Seria interessante, né, talvez, da a gente igreja. comentar um pouquinho Claro. essa parte do elogio, depois a Claro. gente passa para a Perfeito, parte da perfeito. repreensão, né? Sim. Fique à vontade aí. A igreja de Tiatira foi uma igreja problemática, mas a gente precisa lembrar que o período da reforma se encaixa dentro do período da igreja de Claro, Tiatira. Exatamente. a Idade Então, Média ali, né? Muitos irmãos ali comprometidos com a palavra. Sim. Mas me chama a atenção que ele diz assim, na questão do elogio, ele diz: conheço não só a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Assim, eu não consigo imaginar, pastor, vida cristã sem perseverança. Principalmente quando nos afastamos daquele primeiro amor, né? Você viu que a igreja de Esmirna já abandonou o primeiro amor. É muito comum a gente perceber que pessoas que entram para o Evangelho entram extremamente entusiasmadas, empolgadas, querendo evangelizar o mundo. Mas com o passar do tempo, em vez de ser uma situação progressiva, nós aí experimentamos aí um downgrade, a gente começa a descer a Mas escada, se né? nós observarmos, e até o final da lição nós vamos observar isso, porque ele está falando da igreja aqui, ele está falando da igreja cristã, ele está falando do Claro, cristianismo. Né? Você percebe que o cristianismo ele começa de uma forma, e quando chegarmos na última mensagem, ele está totalmente em decadência. Então esse período de Tiatira aqui, que vai de 538 a 1517, é um período que aparentemente o cristianismo estava começando a ser aceito. Aliás, havia sido tornado uma religião oficial, né? Constantino faz isso com o Edito de Milão, ele torna o cristianismo aceitável, ele torna o cristianismo popular, né? Isso aparentemente parece que vai dar uma ajudada, mas na verdade traz mais problemas, né? Que é esse período medieval aqui. Exato. Talvez por causa disso, eles até foram transigentes com o paganismo e com o pecado, porque eles começaram a relativizar, né? Começaram a relativizar Vamos a negociar, verdade de Deus, né? Vamos misturar as coisas para poder ganhar os que não são nossos. Né? A igreja de Tiatira ela tinha algumas associações, assim, tipo de sindicatos, e eles colocavam sanções para as pessoas que não participavam. Era muito opressor, né? De Era opressivo. prostituição e tudo mais, né? Mas uma coisa que ela falou e que me chamou a atenção também é que assim, a gente precisa entender que o inimigo não tem apenas um método de trabalho. Porque ele bateu naqueles 10 anos profetizados como 10 dias no período anterior. Exatamente. Como ele viu que não funcionou esse tipo de violência, ele foi para uma outra mais velada. Agora, né? trazendo a mensagem bíblica para os nossos dias, nós corremos muitas vezes esse risco, né? A gente não vê tantos ataques à Bíblia, a gente não vê tantos ataques do inimigo no arraial de Deus, assim, visivelmente. Então, parece que quando a gente fica meio sem uma prova, sem uma certa perseguição, parece que a gente relaxa e vai relativizando as coisas, começa a ficar meio que negociando com o outro lado da verdade, né? Sim. Eu acho isso bastante perigoso, a gente tem que ficar atento à estratégia de Satanás. Eu fico, diante do que você falou, eu fico me perguntando se a gente tem que sofrer para ser mais espiritual, né? Porque o sofrimento, a perseguição, a ausência de determinados valores nos permitem a gente se achegar mais a Deus, né? Eu me lembro de uma frase que o pastor Amin Rodor, teólogo adventista brasileiro, a quem eu mando um grande abraço, ele disse num sermão: olha, se você não tem provação na sua vida como um cristão, toma cuidado porque elas estão a caminho. Elas estão a caminho, porque em algum momento da vida todos nós passamos pela aprovação. Agora, quando você começa na visão doutrinária, bíblica, teológica, a negociar os seus valores, os seus princípios, isso é trágico. Era isso que já havia começado no período anterior. Exato. Né, uma aceitação para não ser perseguido, porque no período anterior era esse o propósito, só que aqui, nesse período, já é outro propósito. Exatamente. Vamos sim negociar os princípios para a gente tentar ganhar mais gente, era essa a questão ali. E aí eu li no livro Grande Conflito, que é um livro que comenta muito bem essas questões aqui. Da autora americana Ellen White, sim, né? Que a partir do momento em que você começa a realmente pregar as verdades como elas estão na palavra de Deus, as tochas da perseguição serão reacendidas.
É Interessante. interessante, parece que são diretamente proporcionais, né? Aham. À medida que você se compromete mais com a palavra, e a gente vai ver isso em outras igrejas, naturalmente a perseguição aumenta. Porque o inimigo, ele não fica feliz, né? Claro. Isso aí é antitético, porque alguns acham que que a igreja é um muro de proteção contra qualquer tipo de situação. Estando na igreja, você está protegido, você vai se dar bem na vida, vai se tornar empresário, vai casar com mulher bonita, passar no vestibular, não vai ter provação. E não é isso que acontece, né? Exato. O Pelo próprio contrário, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, né? mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. né? Então a promessa vem junto com a declaração do que poderia acontecer. Mas é nesse período aqui que Deus levanta grandes homens que sofrem muito, por isso a perseverança, sofrem muito para defender a verdade como ela estava registrada na palavra. O pastor Ezequias falou sobre a perseverança. Eu lembrei daquele texto de Jesus de Mateus 24:13, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, tá a dica de Jesus aí, de como você pode trabalhar com a sua salvação diariamente, perseverando. É não desistir da fé, né, não desistir pastor? da fé. Eu sei que provações chegarão, o mundo está aí às portas, né, nos oferecendo situações assim que nos fariam abandonar a palavra, Sim. mas temos que perseverar até o fim, não abandonar a palavra do Senhor. Existe uma bênção aqui, Maiara, Sim. lá no finalzinho, Sim. para aquele que vencesse nesse período. Sim. Os nossos irmãos que se tornassem vencedores, né? E qual é a promessa que a Bíblia traz aí? Ali no verso 26 diz, né, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então você percebe, né, que a promessa aqui é que tudo aquilo que Cristo recebeu do Pai, depois de tudo que ele viveu aqui nesse mundo, os remidos também receberão das mãos dele. Exatamente. Destaco aqui a expressão até o fim. Novamente, não é dos que largam na frente. Exatamente. Os que permanecem na caminhada, Permanecem né? até o final. Não desista da fé, meu querido irmão. Continuemos juntos. É isso mesmo. Esse é um ótimo conselho que nós temos da lição dessa semana. Bom, mais uma igreja então, mais um período histórico e profético que a igreja passaria, que vem aí o período da igreja de Sardes. Um período também importante, não é? O destaque bíblico que vocês gostariam de dar aí, eu tenho só 3 minutos para a gente conversar sobre Sardes. Um destaque que eu gostaria de dar é que parece que essa é uma carta para um defunto, né? Aparentemente a igreja está morta. É verdade. Ressalto novamente. Primeiro, a igreja de Sardes foi uma igreja rica. Sardes era uma cidade rica. E talvez seja a igreja com maior repreensão, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, o último período que nós estamos vivendo. E são duas igrejas assim abastadas, financeiramente estáveis, e que praticamente apostataram da fé. É uma igreja duramente repreendida pelo Senhor. Não é? Exatamente. Mas e uma coisa que me chama a atenção é que, mesmo aparentemente morta, letárgica, espiritualmente falando, Cristo não tinha desistido dela. Claro. Cristo estava ali convidando ao retorno, convidando ao arrependimento, convidando a voltar. E é interessante porque esse período de Sardes aqui, que vai, né, de Período pós-reforma ali, né? 1517 a 1755... Reformadores vivos ali ainda. É estranho, né? Você, depois de passar por todo aquele reavivamento espiritual que a reforma trouxe, a igreja entrar num estado de letargia espiritual novamente, né? É interessante como a história da nossa vida ela é meio cíclica, né? Às vezes a gente está bem, num momento bem alto, daqui a pouco vem uma Meio aprovação, baixo. a gente abaixa um pouco o nosso moral. Isso aconteceu com Elias, grande personagem da Bíblia. Logo após uma grande vitória, né? Após aliás. uma grande vitória, no Monte Carmelo, ele cai, vai lá no fundo, daqui a pouco vence novamente. A história humana é um pouco complexa nesse aspecto. É por isso que eu gosto da forma como as cartas foram escritas, porque ela é pessoal, nada mais pessoal que uma carta. Então pode ser que hoje na minha vida, por mais que historicamente falando estejamos no último período, pode ser que eu, pessoalmente falando, ainda esteja vivendo o primeiro.
O período da pureza, o período do fervor, o período do primeiro amor. Ou pode ser que eu entrei num estágio de negociação de princípios ou que eu esteja letárgico espiritualmente. Não importa qual é o estado que a gente se encontra hoje, Cristo está presente em todos. Perfeito. Pastor, rapidamente, o tempo está acabando. Jesus diz assim, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Assim, parece que é um convite a você pegar os rudimentos, o que sobrou e reiniciar. Não é? Não há situação que não tenha, não se possa dar uma rebobinar e recomeçar a vida. Exato. Dar uma resetada, né? Resetada. Estamos em janeiro ainda, então dá tempo ainda de dar uma resetada. Então, não existe caso perdido, você pode de alguma forma recomeçar. É só você pegar aquilo que sobrou e dar uma potencializada e reconstruir, e reiniciar. E a gente vê que a promessa de Deus está clara, não é? Aqui Deus falando, olha, ser vigilante, lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Então, se a gente trabalhar com o que resta, com o que está na nossa vida, Deus com certeza nos ajudará nessa Ele construção. diz aqui, ó, ao vencedor, olha, de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Que promessa, né? Aquilo que Jesus quem está garantindo isso para nós. Aquilo que aparentemente é uma história de derrota pode se tornar uma história de vitória. Pensou? A gente ter a certeza que o nosso nome está lá, mantido no livro da vida, é uma bênção, Maravilha. né? É uma vitória muito grande. Meus amigos, o tempo vai muito rápido, viu? Nós vamos para mais um intervalo, são só 2 minutos e estaremos de volta.